Olá, sejam muito bem-vindos. No nosso último vídeo, nós vimos a importância de se assumir um compromisso com Jesus. Nesse vídeo, nós vamos ver exemplos que o próprio Cristo nos deixou para algumas áreas muito importantes de nossa vida cristã. A base bíblica está em João 13:15. Eu dei um exemplo para ser seguido, façam como eu fiz com vocês. Se nos esquecermos de 2 Coríntios 5,17, recordando em nossas mentes e corações que as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, nós podemos afirmar que quem está com Jesus só quer se parecer com Jesus. Acredito que todos vocês conhecem a brincadeira Siga o Mestre. É clássica e tem algumas variações, mas de uma forma bem geral, perde quem não consegue imitar o mestre da vez. Quando é apenas uma brincadeira inocente, com desafios inocentes, ótimo. Mas, desde que o mundo é mundo e a igreja é igreja, há pessoas que imitam seriamente outros mestres de forma nada inocente. Como falar, como vestir, como comer, como transgredir, como ofender, como rebelar, como torcer a palavra de Deus para dizer o que ela não diz, apoiando práticas que a Bíblia definitivamente não apoia, defendendo causas que a Bíblia não defende. Quem decide estar com Jesus, quem decide ser com Jesus, tem a sua vida transformada. Lembra? Escolheu aprender e viver coisas extraordinárias com Jesus. Jesus chamou os discípulos para que aprendessem pelo convívio, pela observação, para que seguissem seu exemplo. Por quê? Porque Jesus é o mestre dos mestres. Nós somos chamados para parecer com Jesus em tudo. Tudo. Nós já vimos que aqueles que convivem com Jesus têm a vida transformada e desfrutam do privilégio de aprender dos ensinos e da convivência com o mestre dos mestres, Jesus. Aos que convivem com Cristo, que se alimentam de sua palavra, que interagem através da oração, a esses é revelado o mistério do reino de Deus. Vamos começar com o exemplo de Cristo na oração. Não foi por acaso que muitas vezes Jesus permitiu que os seus discípulos o vissem conversando com o Pai. Os discípulos puderam descobrir a força que Jesus recebia quando buscava o Pai em oração. Em Lucas 3:21, vemos Jesus orando ao ser batizado. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Em Lucas 6:12 e 13, vemos Jesus orando antes de escolher os apóstolos. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite toda orando a Deus. Quando amanheceu, ele chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Em Lucas 23:33 e 34, vemos Jesus orando pelos que o crucificaram. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali todos os três foram crucificados, Jesus na cruz do meio, e os dois criminosos, um de cada lado. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, nós temos outras referências sobre esse mesmo tema. Os discípulos aprenderam que orar sempre era um dos segredos da vida de Jesus. E você? Você busca Deus em oração sempre? Você pede orientação a Ele antes de tomar decisões? Você verbaliza agradecimentos pelas bênçãos recebidas? Você conta para Jesus os seus problemas, seus sonhos, suas tristezas e alegrias? Na oração, siga o Mestre. Para Jesus, o estudo da Bíblia era muito importante. Sempre que ele conversava com as pessoas, ele usava a palavra de Deus, citando o Antigo Testamento. Você se lembra de algum momento da vida de Jesus em que ele nos deu o exemplo de como usar a Bíblia? Vamos lá. Quando Jesus foi tentado pelo próprio diabo depois de ser batizado, Jesus usou a Bíblia. Vamos ler Mateus 4, do 1 ao 11. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ficou com muita fome. Então, o diabo tentou Jesus, sugerindo: Já que você é filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Mas Jesus respondeu: As Escrituras nos dizem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a Jerusalém, a cidade santa, para o lugar mais alto do templo. Salte daí, disse ele, já que é o Filho de Deus, porque as Escrituras declaram:
porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Jesus replicou: porém, as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. A seguir, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe as nações do mundo e toda a glória delas. Eu lhe darei tudo isso, disse ele, se você ajoelhar-se e me adorar. Saia daqui, Satanás, disse-lhe Jesus. As Escrituras ordenam: adorem somente o Senhor, o seu Deus, sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Satanás é um inimigo formidável, mas Jesus nos mostra que somente usando a palavra de Deus podemos vencer as tentações e Satanás. Confere o que está escrito em Salmos 119, versículo 11. Eu espero. Esse exemplo de Jesus é emblemático para nós. Ele nos mostra duas coisas. Primeiro, é possível manipular o que está escrito para o proveito próprio. Isso, infelizmente, vocês já sabem. Nós sabemos de muitos líderes e falsos mestres que arrebanham multidões manipulando suas mentes e corações com um evangelho que não é bíblico. Sabemos também de pessoas comuns que torcem a palavra de Deus para justificar seus maus hábitos e decisões equivocadas e ainda para justificar pecados. O segundo exemplo, e mais importante, é a capacidade da Bíblia em explicar a própria Bíblia. Quando Satanás percebeu a estratégia de Jesus de usar a palavra de Deus, o diabo mostrou que também conhece as Escrituras. O conhecimento do homem Jesus foi imprescindível para que ele pudesse responder e fazer calar o inimigo. Você pode pensar, Jesus é Deus, ou ainda, Jesus era Deus. Ele sabe a Bíblia de cor e salteado. Sim, Jesus é Deus. Mas Jesus, o homem Jesus, precisou aprender a Bíblia da mesma maneira que você e eu, estudando. O jovem judeu tinha e tem uma disciplina impressionante no estudo da palavra. Isso é um exemplo para nós. Conhecer a Bíblia é essencial para a nossa sobrevivência nesse mundo onde os valores são relativos, onde certo e errado dependem de como você se sente sobre a coisa em si. Existem muitas verdades relativas que mudam de pessoa para pessoa, mas a palavra de Deus é absoluta. Eu posso discordar de você sobre qual é a melhor banda de rock, sobre o status do funk e sertanejo. Mas se o assunto é a palavra de Deus, a Bíblia, o aceitável é saber se você é arminiano ou calvinista. Brincadeira. E Jesus usou a Bíblia da época, o Antigo Testamento, em diversas ocasiões públicas. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, nós temos outros versículos sobre isso. Jesus nunca economizou na hora de dar exemplo para os seus discípulos, deixar o exemplo para você. Quem está em Cristo também deve se esforçar para conhecer a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e usar a Bíblia no seu dia a dia como Jesus usava. Siga o Mestre! Enquanto Jesus andava com seus discípulos, eles podiam observar o Mestre dos Mestres em ação, conquistando todo tipo de pessoas igualmente, ricos e pobres, saudáveis e enfermos, amigos e inimigos. Jesus sempre demonstrou amor e dedicação a todos. Aqui na descrição temos alguns versículos que mostram o amor de Jesus pelo perdido, mas quero enfatizar um que não é tão óbvio para nós. Nicodemos. Vamos ler o capítulo 13 de João. Havia uma autoridade religiosa entre os judeus cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disto. Jesus respondeu: Verdadeiramente, digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo, exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: O que eu estou lhe dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde ele vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e ainda assim não entende essas coisas? Eu afirmo a você que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e testemunhamos do que vimos, e mesmo assim vocês não querem crer em mim. Se vocês não creem em mim nem quando falo sobre coisas como essas que acontecem aqui entre os homens,
Como vocês crerão se eu falar coisas celestes? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, ou seja, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por que Nicodemos? Ele era fariseu, um líder dos judeus. Ele era um cidadão exemplar. Mas ele estava perdido. Precisamos ter em mente que o que salva uma pessoa é a sua fé em Jesus. Tem Jesus? Tem salvação. Não tem Jesus? Está perdido. Podemos até amaciar o conceito e nos referirmos aos perdidos como cristãos em potencial. Mas isso não muda o fato de que Jesus é o único caminho para a salvação. A pessoa pode ser um bom escoteiro, uma Madre Teresa, mas sem Jesus não dá. Ou é através de Jesus ou não é. É através de Jesus que se ganha o céu e isso não é mérito nosso. Por justiça, todos nós merecemos o inferno, mas por misericórdia, os que creem em Jesus e se entregam a Ele, ganham o céu. Jesus amava tanto os perdidos que uma de suas maiores preocupações foi treinar os discípulos para o evangelismo. Durante o discipulado, Jesus ensinou que haveria diferentes reações das pessoas à pregação do evangelho e somente quando considerou que os discípulos estavam preparados é que eles foram enviados para pregar. Jesus nos deixou seu exemplo em todas as áreas de nossa vida. Nesse vídeo, falamos sobre 3 delas: oração, uso da Bíblia e amor aos perdidos. Faça uma avaliação honesta e pessoal sua sobre como você é nessas áreas e o que você precisa fazer ou deixar de fazer para ser mais parecido com Jesus nesses 3 tópicos. Como você conversa com Deus? O que você conhece da palavra de Deus? Como você demonstra amor e dedicação aos que não conhecem Jesus? Querer parecer com os outros? Agora que estamos com Jesus, só queremos parecer com Jesus. Pense nisso. E como cantamos, leia a Bíblia e faça a oração. Eu fico por aqui. Até a próxima.